created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é do canal Jovem Cristão TV. Se você ainda não é inscrito no canal Jovem Cristão TV, se inscreva, deixa o teu like, deixa o teu joinha. Clica no sininho para receber as notificações do canal Jovem Cristão TV. Hoje é um vídeo especial porque hoje eu vou falar sobre a Virgem Maria, né? Só lembrando que o canal ele não tem conotação religiosa para religiões de segmento evangélica ou só católica. Então, o nome cristão é a pessoa que se denomina cristão pode ser qualquer pessoa que acredite em Jesus Cristo ou Yahshua, como você queira chamar, que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Então, qualquer pessoa pode se denominar cristão, né? Então, uma pessoa que é católico, ela se denomina cristão, uma pessoa que é evangélico se denomina cristão, e uma pessoa que é espírita kardecista também se denomina cristão. Então, esse canal aqui não é, eu já falei sobre isso, não é de cunho religioso para determinado tipo de religiões, como catolicismo, evangélica ou espírita kardecista, mas uma junção de tudo aquilo que se diz como cristão, a fim de levar conhecimento. E algo também interessante é que o canal leva muito, fala também muito sobre história também. E então não tem conotação religiosa, mas a fim de trazer um pouquinho daquilo, um pouquinho do outro e trazer uma, uma peneirada, né, daquilo que é ou não é, segundo a visão do canal e a minha, Silvio Pinheiro. Lembrando que isso aqui não é um rótulo que você tem que seguir, você segue se você quiser. Tudo que é falado aqui no canal eu sempre digo, você segue se você quiser. Eu não estou dizendo que é assim, não estou batendo martelo em nada, eu não sou dono da verdade em nada. Tudo aqui é de pensamento individual. Hoje vamos falar sobre Virgem Maria, né? Porque eu vejo, não vou falar aqui sobre a Trindade. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho, porque a gente sabe que Maria faz uma conotação hoje em dia a deuses que as pessoas serviram antigamente, né? Como Tammuz, e o que o filho dela seria Tammuz e Ísis e etc. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre a missão de Maria na Terra, né? A mulher Maria, a Maria que todos conhecem como Maria, que muitas religiões veneram ela como deusa, né? Isso aí eu acho uma coisa assim errada, mas eu também não julgo. Mas algo que eu não poderia deixar de falar, que é a missão de Maria, né? A missão de Maria aqui na Terra, porque Maria teve uma missão como uma qualquer mulher normal. Mas eu vejo a vida de Maria em muitas mulheres donas de casa, sabe? Que tem os seus esposos, que não sabem lidar com elas. E são mulheres humildes, muitas vezes essas mulheres são donas de casa, na maioria das vezes são donas de casa, na maioria das vezes são mulheres 80% a 90% são mulheres humildes, né? Que dão de tudo para criar os seus filhos e fazer com que os seus filhos terminem os estudos e consigam alguma graduação, né? Que seria alguma faculdade, lutam para que vivam uma vida melhor. Então eu vejo muito o espírito assim de Maria nessas mulheres, né? Não querendo aqui trazendo um cunho de idolatria, mas eu estou dizendo uma referência de Maria, né? Então, o que eu queria dizer com isso? Que a gente não tem uma adoração por Maria, né? A igreja evangélica não tem uma adoração por Maria, mas a igreja católica tem, mas ambos lados, no caso, os dois lados precisam se respeitar. E nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito, né,
sobre Maria. Maria, eu vou citar alguns versículos. Maria foi um excelente exemplo de fé, obediência, humildade, profundo amor por Deus. Ela foi fiel e está entre os exemplos de pessoas que devemos imitar. Você pode ler esse capítulo em Hebreus capítulo 6, verso 2. Hebreus capítulo 6, verso 2. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam a promessa. Então a gente vê isso, né, muito forte na vida de Maria, porque ela era uma mulher comum, né, uma mulher comum, e mesmo assim ela seguiu aquilo que o Criador colocou para ela seguir. Então, qual foi a missão de Maria, né? Eu vou ler um texto aqui que eu achei na internet e depois eu vou deixar minha opinião. Vamos lá. Deus fez Jesus nascer de uma virgem para ele ter um corpo humano perfeito, poder salvar a humanidade do pecado e da morte. João capítulo 3, verso 16, Hebreus capítulo 10, verso 5. Deus transferiu a vida de Jesus para o ventre de Maria, daí em diante tudo indica que o Espírito Santo protegeu o desenvolvimento do embrião contra qualquer imperfeição humana. Lucas capítulo 1, verso 35. Assim Jesus nasceu com um humano perfeito, como Adão era antes do pecado. A Bíblia diz sobre Jesus: ele não cometeu pecado. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Como um homem perfeito, Jesus poderia pagar e resgatar para salvar a humanidade do pecado e da morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e do 22 a 1. Não, 22 a 1, isso. 22, aliás, só 22. E 1 Timóteo capítulo 2, verso do 5 ao 6. Então Maria, se a gente for ver, né, ela teve outros filhos. Você pode encontrar isso em Mateus capítulo 12, verso 46, Marcos capítulo 6, verso 3, Lucas capítulo 12, verso 7 e João capítulo 7, verso 5. Então, a missão de Maria, eu acho importante falar isso, porque Maria, ela era uma mulher comum. Apesar de ser uma mulher comum, ela tinha algo especial e vocês sabem disso, né? Para uma mulher conceber, ser a mãe, no caso de Jesus ou de Yahshua, como você queira chamar, não poderia ser uma mulher comum, assim, totalmente comum. Eu digo que ela era comum na sua feição, na sua humildade, mas ela era uma mulher especial porque ela era humilde, ela não tinha soberba, ela era uma mulher pecadora como qualquer outra mulher. Porém, ela tinha algo especial porque para ser a mãe, né, de Jesus não podia ser uma mulher, qualquer mulher, teria que ser uma mulher. Olha o que eu vou dizer aqui, teria que ser uma mulher santa. Isso mesmo. Teria que ser uma mulher santa. E aí que fica a questão, né? Quando eu digo santa, eu não falo aquela santa que é pregado em algumas igrejas católicas, uma santa sem pecado algum. Não. Quando eu digo que ela é uma pessoa santa, eu falo que ela é santa com suas imperfeições. Você compreende isso? É uma mulher ou um homem comum que tem as suas falhas, tem os seus pecados e tenta viver uma vida de santidade perante o Criador. Então a vida de Maria era assim. A vida de Maria era uma pessoa que era uma mulher comum, porém o seu íntimo, a gente sabe que ela era uma mulher santa.
Agora a questão é, ela deveria ser idolatrada, né? A gente sabe que a Igreja Católica prega muito isso, que a Virgem Imaculada no cano dos livros da Igreja Católica prega muito sobre isso, né? Que ela não, Maria era uma mulher totalmente santa e por isso ela ganharia advertência de ser adorada, o que é contraditório, né? Por alguns, mas eu não quero entrar muito nessa questão, só voltando. Quero voltar na questão da missão de Maria, que a missão de Maria é muito importante, né? Ela vinha ao mundo, porque a função dela realmente foi só essa, né? Precisava-se, o plano dos céus era, e precisava-se de uma pessoa que tinha um espírito humilde, um espírito bom, uma pessoa de cunho santo, né? Quando eu digo santo, não é idolatria, né? Mas uma pessoa santa no seu dia a dia, né? Para poder conceber aquele que viria, no caso Jesus, que você conhece como Jesus, não poderia ser qualquer mulher, né? Ela era qualquer mulher no segmento comum, na sua aparência, nos seus afazeres domésticos, no seu dia a dia. Mas o que eu me refiro é que no seu íntimo, no seu espírito, ela era uma mulher santa, né? Ela não era uma mulher santa porque ela precisava se encontrar uma mulher que concebesse, né, a semente, que concebesse que você conhece hoje como Jesus. Não poderia ser qualquer mulher, né? E ela desempenhou esse papel muito bem, né? Alguns espiritualistas estão trazendo outras vertentes também, porque a gente aqui também estuda isso. Alguns espiritualistas dizem que ela nem era deste planeta, né? Que ela já era de outro planeta que foi puxada para cá para seguir essa missão. E eu acredito 50% nisso, né? 50% não vou bater o martelo para dizer foi isso, mas eu acredito que ela tinha algo especial porque precisava ser de uma mulher é, que fosse no seu íntimo, no seu espírito, uma mulher santa para poder conceber Jesus. Isso não significa que ela, né, ela deve ser adorada. Não é porque uma pessoa é santa, ela tem que ser adorada. Os anjos são santos, né? Nem por isso eles devem ser adorados. Isso é bem claro quando você lê aí a sua Bíblia. Então, Maria, ela desempenhou muito isso, né? A missão de Maria foi essa: vir ao mundo, conceber Jesus. E eu vejo muito isso. Você pode ver que aqui no Nordeste, né? Eu estou falando agora do Nordeste. A maioria das pessoas do interior, do sertão, sempre dão o nome de Maria aos seus filhos porque é muito forte, né, o cristianismo no Nordeste e no sertão, principalmente ao todo no Nordeste, né? Então, o nome Maria, José, o nome Maria e José ficou muito forte no Nordeste. A maioria das pessoas do interior recebem esse nome em nome de santos da Igreja Católica. Então, a missão de Maria foi um papel muito importante. Eu vejo hoje em dia muitas Marias, né, no seu íntimo, no quesito de que na humildade dessas mulheres hoje em dia, sabe? As mães de casa, como eu já falei, que lutam pelos seus filhos para que eles tenham uma vida melhor. Mães que às vezes têm um filho que é drogado, que usa droga e sem querer foi preso, ou então algum homem, algum filho que está envolvido com forças armadas e acaba sendo preso. E eu vejo muito isso da mãe, sabe, o espírito da mãe, né, que reflete muito sobre Maria, porque a mãe sempre vai proteger o filho, por mais que o filho seja o cara errado ou a mulher errada, pode ser, o mundo está condenando, mas a mãe sempre vai querer, 90%, a maioria das mães sempre vai proteger, vai querer proteger o seu filho. E eu vejo muito isso de Maria, né, principalmente na mulher brasileira. Não posso dizer das mulheres de outras nacionalidades, mas na mulher brasileira, né, do Nordeste ao Sudeste, ao Norte,
e ao sul, eu vejo muito assim o espírito no íntimo de Maria nas mulheres, porque as mulheres são aquelas mulheres que protegem os seus filhos, quer que os seus filhos cumpram a sua missão. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus ele dizia: o que eu tenho eu contigo, mulher, e diversas formas, porque de fato ele não era assim o filho realmente de sangue de Maria, mas ele estava desempenhando ali um papel, né? Ele foi colocado no ventre de Maria, assim como Maria veio para o mundo para desempenhar o papel de mãe dele. Então acho importante falar sobre isso, porque apesar de eu ser contra a idolatria que existe nas igrejas, principalmente católicas a Maria, somos só um povo, né? Povo cristão. E existe e precisa existir ainda mais pelo povo evangélico um respeito por Maria, né? Porque Maria de fato ela exerceu um papel muito importante e a gente vê hoje em dia várias Marias pelo Brasil. A gente não pode negar. Da mulher que vai, da senhora, da avó, da mãe que vai para aquela igreja lá, Assembleia de Deus, àquela avó católica, né? Ou aquela avó espírita, aquela mãe espírita, ou aquela mãe católica que lutam pelos seus filhos, né? Que fazem o almoço e o jantar dos seus filhos, que fazem os afazeres domésticos, né? E fazem de tudo para que o seu filho tenha uma vida boa. Então eu vejo muito isso, né? De Maria, não que a Maria que veio ao mundo aqui deve ser idolatrada, como eu já falei, mas precisa se entender a missão de Maria, né? Que a missão de Maria foi vir ao mundo conceber a semente que levaria, né? Lavaria o pecado do mundo, que você conhece como Jesus. Então a missão de Maria foi muito importante, né? Precisava se encontrar uma mulher de fato santa que pudesse que não fosse uma mulher comum, fosse uma mulher comum no quesito é, na, nas suas atitudes, né? Mas no seu espírito, uma mulher realmente santa. E ela desempenhou esse papel muito bem, né? Eu não, eu talvez eu faça um vídeo falando sobre a morte dela, né? Mas ainda é algo para se pensar. Estou fazendo esse vídeo aqui para se quebrar esse paradigma, né? Que só porque o canal é cristão, alguns pensarem que o canal é evangélico, alguma coisa assim, e por isso eu não falaria de Maria, e está muito enganado, né? Como eu já falei, o canal está passando por algumas transformações e eu vou trazer mensagens voltadas mais para o espiritualismo, né? Porque toda a Bíblia é formada sobre isso e levar conhecimento para vocês. Se vocês não viram o vídeo Trindade, assista ao cardzinho. Sabe o embasamento que foi criado o Espírito da Trindade. Eu falei aqui nesse vídeo sobre o Espírito Santo, mas eu não creio no Espírito Santo como terceira pessoa, mas sim como Criador, né? Como Criador, como Espírito que pode se dividir quantos eles quiserem. E assim foi com Maria. O Criador, ele escolheu Maria a dedo, né? Uma mulher que veio ao mundo realmente para ter o Machia nascer, né? Para que o Machia nascesse. Ainda que você ache que o Machia ou Jesus foi um profeta, de qualquer forma ela cumpriu uma missão muito boa, né? Muito importante. E hoje as mulheres, como eu já falei, as mulheres do Nordeste, Sudeste, Norte, em todo o Brasil, eu vejo esse espírito de Maria, sabe? No seu íntimo, no seu espírito, sabe? Mulheres que fazem de tudo pelos seus filhos, né? Aquelas mulheres às vezes que foram abandonadas pelos seus esposos e criaram seus filhos sozinhos, mães solteiras. Eu vejo muito isso, sabe? Mulheres guerreiras também, mas é uma reflexão da missão de Maria no mundo e como a missão dela foi importante, né? E até hoje impacta muitas mulheres.
Muitas igrejas evangélicas colocam tantas outras personagens de mulheres em temas de conferência e evitam colocar o nome de Maria simplesmente porque acham que é de cunho católico, mas não é, né? É de cunho cristão, e tudo aquilo que é cristão a gente deve falar também, e até aquilo que não é, a fim de levar conhecimento, e a gente coloca na balança aquilo que é certo e o que não é, tá bom? Então até o próximo vídeo. Talvez eu faça um vídeo sobre a morte de Maria, mas não sei se eu vou fazer esse vídeo. E até o próximo vídeo.